Você acorda. Olha para o relógio. Já atrasado. Corre para o banho. Corre para se vestir. Corre para o trabalho. No caminho, você pensa no que precisa fazer. Na reunião das 9. No relatório que precisa entregar. No projeto que precisa avançar. Na meta que precisa bater. E enquanto você corre, uma pergunta atravessa sua cabeça por um segundo. Para onde eu tô indo? Mas você não responde. Porque não tem tempo. Você precisa correr. Sempre correr. E quando você finalmente para respirar, já é noite. Você olha para o teto, cansado, vazio, e pensa, amanhã eu faço de novo. Mas por quê? Você sabe a resposta? Ou você só está repetindo o que todo mundo faz? Alan Watts passou a vida inteira fazendo uma pergunta que incomoda. E se a vida não for uma corrida? E se você não precisar chegar a lugar nenhum? E se tudo que você está fazendo for baseado numa mentira? Numa ilusão coletiva que diz, corra, ou você vai ficar para trás. Alcance algo, ou você não vale nada. Chegue ao topo, ou você fracassou. Mas Watts olha para isso e ri. Porque ele viu o que a maioria não vê. Não existe topo. Não existe linha de chegada. Não existe lá. Existe só aqui, agora. E você está perdendo tudo isso porque acredita que precisa estar em outro lugar. A vida não é uma corrida. A vida é uma dança. E você esqueceu como dançar. Pensa comigo. Quando você dança, qual é o objetivo? Chegar ao fim da música? Claro que não. Você dança porque dançar é bom. Você dança pelo movimento, pelo ritmo, pelo prazer de estar presente no corpo, na música, no momento. Ninguém dança para terminar de dançar. Ninguém ouve uma música e fica ansioso para ela acabar. Se você fizer isso, você perdeu o sentido. Você transformou algo vivo em algo mecânico. Você matou a experiência. E é exatamente isso que você faz com a sua vida. Você transforma tudo em etapa, em degrau, em meta. Você olha para o presente e pensa, isso aqui não é o suficiente. Eu preciso de mais. Eu preciso chegar em outro lugar. Eu preciso me tornar outra pessoa. E aí você corre. Corre a infância inteira para chegar na adolescência. Corre a adolescência inteira para chegar na vida adulta. Corre a juventude inteira para chegar no sucesso. E quando chega, você percebe, não era isso. Então você inventa outra meta, outro lugar, outra versão de você que ainda não existe. E a corrida continua. Até o dia em que você percebe, você nunca viveu. Você só correu. Alan Watts dizia, estamos vivendo numa cultura que nos ensina a adiar a vida. Você adia a vida para passar de ano. Você adia a vida para se formar. Você adia a vida para conseguir um emprego. Você adia a vida para subir de cargo. Você adia a vida para se aposentar. E aí, quando você finalmente tem tempo, você percebe. Você não sabe mais o que é viver, porque você passou a vida inteira correndo atrás de algo que sempre estava em outro lugar. Você nunca esteve aqui. E isso gera o quê? Ansiedade. Porque ansiedade é isso. A sensação de que você deveria estar em outro lugar. De que o agora não é suficiente. De que você está atrasado. De que você está perdendo. De que você não está fazendo o bastante. E quanto mais você corre, mais ansioso você fica. Porque você nunca chega. Porque não tem onde chegar. Mas você não percebe. Você acha que o problema é você. Que você não está se esforçando o suficiente. Que você não está correndo rápido o bastante. Então você acelera. E o vazio aumenta. Agora responde. Onde você quer chegar? Sério? Onde? Você tem uma resposta clara? Ou você só sabe que precisa chegar em algum lugar, mas não sabe onde? Porque a maioria das pessoas não sabe. Elas só sabem que precisam continuar. Continuar estudando. Continuar trabalhando. Continuar acumulando. Continuar melhorando. Mas para quê? Qual é o destino final? Qual é o momento em que você vai parar e dizer, pronto, agora eu vivi? Esse momento não existe, porque a sociedade não quer que você pare. Ela precisa que você continue correndo. Porque se você parar, você percebe que a corrida não faz sentido, que você está correndo em círculos, que você está perseguindo uma cenoura pendurada na sua frente que nunca vai alcançar. E se você perceber isso, você sai do jogo. Você para de produzir. Para de consumir. Para de competir.
E aí o sistema desmorona. Então ele te mantém ocupado. Te mantém com medo. Te mantém acreditando que se você parar, você perde. Mas a verdade é o oposto. Se você não parar, você perde tudo. Alan Watts observava crianças. Ele via como elas brincam. Elas não brincam para terminar de brincar. Elas brincam porque brincar é gostoso. Elas não olham para o relógio. Elas não pensam no que vem depois. Elas estão ali, completamente presentes, completamente vivas. E então a gente cresce. E a gente aprende que isso é errado, que brincar é perda de tempo, que o importante é produzir, é alcançar, é vencer. E a gente para de brincar, para de dançar, e começa a correr. E aí você vira adulto. E adulto não dança. Adulto corre. Adulto tem responsabilidades. Adulto não pode parar. Porque parar é fracassar. Parar é ser deixado para trás. Parar é não ser ninguém. Então você corre. Você corre mesmo sem saber para onde. Você corre porque todo mundo corre. E você acha que isso é viver. Mas não é. Isso é sobreviver. Isso é fugir. Isso é medo disfarçado de ambição. Tem uma história que Watts contava. Ele falava de um homem que passa a vida inteira subindo uma montanha. Ele sobe porque disseram que no topo tem algo incrível. Ele sobe com dor, com cansaço, com desespero. Ele perde amigos no caminho, perde tempo, perde a si mesmo. Mas ele continua, porque ele acredita que no topo vai valer a pena. E aí ele chega, exausto, quebrado. Ele olha em volta, e não tem nada, só outra montanha. E alguém dizendo, agora sobe aquela. Essa é a sua vida, uma montanha depois da outra. E você nunca pergunta, por que eu estou subindo? A resposta de Watts é simples. Você foi ensinado a subir. Você foi condicionado a acreditar que a vida é uma escalada. Que você precisa conquistar. Que você precisa provar. Que você precisa se tornar alguém. Mas você já é alguém. Você já é completo. Você já é suficiente. Você só esqueceu. Porque te convenceram de que você não é. E isso não foi acidente. Isso foi proposital. Porque uma pessoa que se sente completa não consome, não compete, não se submete. Ela vive. E viver de verdade é perigoso para quem lucra com a sua insatisfação. Então te vendem a ideia de que você está incompleto. De que você precisa de mais. Mais dinheiro. Mais status. Mais reconhecimento. Mais conquistas. Mais. E você acredita. Você passa a vida inteira correndo atrás desse mais. E quando você consegue, você percebe. Ainda não é suficiente. Porque o suficiente não existe. Porque suficiente não vende. Alan Watts dizia: o problema não é querer coisas. O problema é achar que você precisa delas para ser feliz. O problema é transformar a vida numa negociação, numa transação, numa conta que nunca fecha. Você trabalha para ganhar dinheiro. Você ganha dinheiro para comprar coisas. Você compra coisas para se sentir bem. Mas o bem-estar não vem. Porque você não está comprando bem-estar. Você está comprando distração. Você está comprando fuga. Você está comprando a ilusão de que um dia, quando você tiver o suficiente, você vai poder parar. Mas você nunca vai ter o suficiente. Porque suficiente não é uma quantidade. É um estado de espírito. E você não vai alcançar esse estado correndo. Você vai alcançar parando. Pensa na música de novo. Imagina que você está ouvindo a sua música favorita. Aquela que te arrepia. Aquela que te faz sentir vivo. Agora imagina que você passa a música inteira pensando, quando isso vai acabar? Imagina que você fica ansioso esperando o final. Imagina que você não presta atenção em nada. Só quer que termine logo. Qual o sentido? Você perdeu a música. Você estava lá, mas não estava presente. Você desperdiçou a experiência. E é isso que você faz com a sua vida. Você está aqui, mas não está presente. Você está sempre pensando no próximo passo, no próximo objetivo, no próximo momento. E enquanto você pensa nisso, o agora escapa. E o agora é tudo que você tem. O agora é a única coisa real. O resto é memória ou imaginação. O resto é fantasma. Alan Watts tinha uma frase devastadora.
Você nunca vai viver no futuro. Quando o futuro chegar, ele vai ser agora. E se você não aprendeu a viver o agora, você não vai saber viver o futuro. Você vai estar lá, no seu futuro, pensando em outro futuro. E a vida vai continuar passando, até que não sobre mais vida. Só arrependimento. Você já parou para perceber como você fala? Quando eu me formar, aí sim eu vou viver. Quando eu conseguir esse emprego, aí sim eu vou ser feliz. Quando eu juntar dinheiro, aí sim eu vou fazer o que eu quero. Aí sim, aí sim, aí sim. Mas aí, nunca chega. Porque quando você chega no aí, você inventa outro aí. Você adia. Você adia. Você adia. Até que não tem mais tempo para adiar. E aí você percebe. Você viveu a vida inteira esperando para viver. Isso não é vida. Isso é prisão. Isso é autossabotagem disfarçada de responsabilidade. E olha, eu não estou dizendo que você não deve ter objetivos. Eu não estou dizendo que você não deve planejar. Eu não estou dizendo que você deve largar tudo e virar hippie. O que eu estou dizendo é, você não pode viver só para o objetivo. Você não pode transformar a vida num meio, num caminho, numa preparação para algo que ainda não chegou. Porque se você fizer isso, você nunca vai viver. Você vai só se preparar. E preparação sem presença é desperdício. Alan Watts dizia: o sentido da vida é apenas viver. Não tem nada além disso. Você não está aqui para alcançar algo. Você não está aqui para provar nada. Você não está aqui para se tornar alguém. Você já é. E viver é isso: ser, estar, dançar, respirar, sentir. Não precisa de mais nada. Tudo que você precisa está aqui, agora. Mas você não vê. Porque você foi ensinado a olhar para frente. Sempre para frente. Nunca para aqui. E sabe o que é mais triste? Você acha que está correndo para frente, mas você está correndo em círculos. Porque você nunca sai do lugar. Você só muda de cenário. Você troca de emprego, mas continua insatisfeito. Você troca de relacionamento, mas continua vazio. Você troca de cidade, mas continua perdido. Porque o problema não é o lugar. O problema é você. O problema é que você não está presente. Você não está vivo. Você está funcionando. E funcionamento não é vida. Responde uma coisa. Quando foi a última vez que você sentiu que estava realmente vivo? Não distraído, não pensando em outra coisa. Não esperando que aquilo acabasse. Mas presente. Totalmente presente. Sentindo cada segundo como se fosse o único. Quando? Você lembra? Ou faz tanto tempo que você nem sabe mais o que isso significa? A maioria das pessoas não lembra. Porque a maioria das pessoas vive no piloto automático. Acorda, trabalha, come, dorme, repete. E chama isso de vida. Mas isso não é vida. Isso é rotina. Isso é sobrevivência. Isso é morte em câmera lenta. E você aceita. Porque todo mundo aceita. Porque é assim que as coisas são. Porque você precisa pagar as contas. Porque você tem responsabilidades. Porque você não pode ser egoísta. Porque você não pode parar. E aí você continua. Você continua correndo. Você continua adiando. Você continua esperando. Até que você percebe. Acabou. E você não viveu. Alan Watts via isso acontecer o tempo todo. Ele via pessoas no fim da vida olhando para trás e percebendo: eu perdi. Eu passei a vida inteira preparando, planejando, correndo. E eu esqueci de viver. E quando você percebe isso, já é tarde. Não dá para voltar. Não dá para refazer. O tempo não espera. A vida não pausa. E se você não vive agora, você não vive nunca. Então eu te pergunto de novo. Você está vivendo? Ou você está só esperando para viver? Vamos falar da sociedade. Porque ela tem um papel gigante nisso. Você não inventou essa corrida sozinho. Você foi colocado nela. Desde criança. Desde o primeiro dia de aula. Desde a primeira vez que te perguntaram: o que você quer ser quando crescer? Olha a pergunta. Quando crescer? Não agora. Não quem você é. Mas quem você vai ser. No futuro. Sempre no futuro. Sempre em outro lugar. Nunca aqui. E você responde. Você inventa algo.
Porque você precisa responder. Porque se você não tiver uma resposta, você não tem valor. Você não tem direção. Você não tem propósito. Então você inventa. Médico, engenheiro, advogado, professor, qualquer coisa, só para ter uma resposta. E a partir daquele momento você está na corrida. Você está competindo. Você está sendo medido. Você está sendo comparado. E você nem sabe por quê. Alan Watts dizia: a educação deveria ensinar você a viver. Mas ela não ensina. Ela ensina você a competir. Ela ensina você a se preparar. Ela ensina você que a vida é uma série de testes. E se você passar, você vence. E se você falhar, você perde. E aí você passa anos estudando, decorando, memorizando. Não porque você quer, mas porque você precisa. Porque se você não passar, você não vale nada. E isso te destrói por dentro. Porque você deixa de ser uma criança curiosa. Você deixa de explorar. Você deixa de brincar. Você deixa de perguntar por quê. Você começa a perguntar: isso vai cair na prova? E quando você começa a fazer essa pergunta, você já perdeu. Você já transformou o aprendizado em obrigação. Você já transformou a vida em corrida. E a corrida não para. Porque quando você sai da escola, você entra na faculdade. E quando você sai da faculdade, você entra no mercado de trabalho. E aí a competição fica brutal. Porque agora não é só nota. É salário. É cargo. É reconhecimento. É sobrevivência. E você corre. Você corre porque se você não correr, outro corre no seu lugar. E você fica para trás. E ficar para trás é inaceitável. Mas para trás de quê? Para trás de quem? Você sabe? Ou você só sente que precisa continuar? Precisa alcançar algo? Precisa provar algo? Mas para quem? Para você? Ou para essa massa invisível de expectativas que você carrega nas costas desde criança? A verdade é que você não está correndo para você. Você está correndo para os outros, para os seus pais, para os seus professores, para os seus colegas, para o seu chefe, para a sociedade, para essa voz dentro da sua cabeça que diz: você não é suficiente. Você precisa de mais. Você precisa ser mais, e você acredita. Porque todo mundo acredita. Porque é assim que fomos programados. Alan Watts chamava isso de jogo do dinheiro. Ele dizia: você entra no jogo porque te disseram que dinheiro é importante, que dinheiro é segurança, que dinheiro é felicidade, que dinheiro é liberdade. E aí você passa a vida inteira acumulando dinheiro. Você trabalha em algo que você odeia. Você sacrifica seu tempo, sua saúde, seus relacionamentos, tudo pelo dinheiro. Porque você acredita que um dia, quando você tiver dinheiro suficiente, você vai ser livre. Mas você nunca é livre. Porque quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você precisa. Porque seu padrão de vida sobe. Suas expectativas sobem. Seus medos sobem. Você começa a ter medo de perder. Medo de não ser suficiente. Medo de que alguém descubra que você não é tão bem-sucedido quanto parece. E aí você trabalha mais. Você acumula mais. Você corre mais. E a liberdade continua no futuro. Sempre no futuro. E olha, eu não estou dizendo que dinheiro não é importante. Claro que é. Você precisa de dinheiro para viver. Mas você não precisa viver pelo dinheiro. Você não precisa transformar dinheiro em objetivo, em identidade, em medida de valor. Porque quando você faz isso, você perde de vista o que realmente importa. Você perde de vista a vida. Você perde de vista você. Watts tinha uma pergunta poderosa. Se dinheiro não fosse problema, o que você faria? Pensa nisso. Sério. Se você tivesse todo o dinheiro que você precisa, o que você faria com o seu tempo? Você continuaria fazendo o que você faz hoje? Ou você faria outra coisa? E se a resposta é outra coisa, por que você não está fazendo isso agora? Por que você está adiando? Por que você está esperando? A maioria das pessoas não sabe responder, porque elas nunca pararam para pensar. Elas só aceitaram. Aceitaram que a vida é trabalhar, ganhar dinheiro, aposentar, morrer e chamar isso de sucesso. Mas isso não é sucesso. Isso é conformismo. Isso é medo disfarçado de responsabilidade. E tem outro problema.
Mesmo quando você alcança o que você queria, você não para. Porque você já criou o hábito de correr. Você não sabe mais fazer outra coisa. Você não sabe mais ficar parado. Você não sabe mais ser. Você só sabe fazer, produzir, alcançar. E quando você alcança, você olha em volta e pensa: e agora? E aí você inventa outra meta, outro objetivo, outra corrida. Porque você tem medo do vazio. Você tem medo de parar e perceber que não tem nada além da corrida. Alan Watts dizia: o segredo da vida é perceber que não há segredo, não há nada escondido, não há nada para alcançar, não há nada para descobrir. Tudo já está aqui. Você só não vê. Porque você está ocupado demais procurando. Você está ocupado demais correndo. Você está ocupado demais se preparando para viver. Mas viver não precisa de preparação. Viver precisa de presença. E presença é a coisa mais difícil. Porque presença significa parar. Significa olhar para onde você está. Significa aceitar que aqui, agora, é tudo que você tem. E isso assusta. Porque aqui, agora, não parece suficiente. Aqui, agora, tem problemas. Tem tédio. Tem vazio. Tem medo. Então você foge. Você olha para o futuro. Você imagina um lugar melhor. Um momento melhor. Uma versão melhor de você. E você corre atrás disso. E enquanto você corre, o agora continua passando. E sabe o que é irônico? O futuro que você imagina nunca chega. Porque quando ele chega, ele vira presente. E você continua insatisfeito. Porque você não aprendeu a estar satisfeito. Você aprendeu a buscar, a querer, a precisar. E buscar, querer e precisar são infinitos. Eles nunca terminam. Eles nunca satisfazem. Eles só aumentam. Tem uma história zen que o Watts adorava contar. Um homem persegue a felicidade. Ele corre atrás dela por anos, por décadas. Ele atravessa montanhas, desertos, oceanos. Ele perde tudo no caminho. Família, amigos, saúde. Mas ele continua. Porque ele acredita que a felicidade está em algum lugar. E um dia, exausto, ele para. Ele senta. Ele olha para trás e percebe. A felicidade estava correndo atrás dele o tempo todo. Ela nunca foi embora. Ele que estava correndo dela. Essa história é sobre você. A felicidade não está na frente. Ela não está no futuro. Ela não está em outro lugar. Ela está aqui. Agora. Mas você não percebe. Porque você está correndo dela. Você está fugindo do presente. Porque você acredita que o presente não é suficiente. Que você não é suficiente. E enquanto você acreditar nisso, você vai continuar correndo. E a felicidade vai continuar te perseguindo, sem nunca te alcançar. Alan Watts dizia: você não pode alcançar a felicidade, porque felicidade não é um destino. Felicidade é um estado, e você não chega num estado. Você escolhe ele. Você permite ele. Você para de resistir e você sente. E quando você sente, você percebe. A felicidade sempre esteve aqui. Você só estava ocupado demais para notar. Agora vamos falar de ansiedade. Porque ansiedade é o sintoma. É o sinal de que você está vivendo errado. É o alarme que o seu corpo dispara quando você está fora do presente. Quando você está na sua cabeça. Quando você está imaginando futuros. Quando você está repassando passados. Quando você está em qualquer lugar menos aqui. Ansiedade é a sensação de que algo está errado. De que você está atrasado. De que você deveria estar fazendo outra coisa. De que você não está no controle. E você não está. Porque você não pode controlar o futuro. Você não pode controlar o que vai acontecer. Você não pode controlar como as coisas vão se desenrolar. Mas você tenta. Você planeja. Você se preocupa. Você imagina cenários. Você tenta prever. Você tenta se preparar. E quanto mais você tenta, mais ansioso você fica. Porque você percebe. Você não controla nada. E isso te apavora. Porque te ensinaram que você precisa controlar. Que você precisa ter certeza. Que você precisa saber o que vem a seguir. Mas você não sabe. Ninguém sabe. A vida é incerta. E você tem duas escolhas. Aceitar isso e viver. Ou resistir e sofrer. Alan Watts dizia: você não precisa de segurança. Você precisa de confiança. Segurança é ilusão. Você nunca vai ter certeza do futuro.
Você nunca vai ter garantias. Você nunca vai ter controle total. Mas você pode confiar. Você pode confiar que você vai lidar com o que vier. Você pode confiar que você é capaz. Você pode confiar que a vida de alguma forma se resolve. Não porque você controla, mas porque você flui. E fluir é o oposto de correr. Quando você corre, você força. Você resiste. Você luta. Você tenta impor a sua vontade na realidade. E a realidade não se importa. Ela segue o curso dela. E você se esgota tentando forçar. Mas quando você flui, você se move com a realidade. Você não luta contra a corrente. Você dança com ela. Você aceita o ritmo. Você confia no movimento. E aí você percebe. Você não precisa forçar. Você só precisa permitir. Mas permitir é difícil. Porque permitir parece fraqueza. Parece desistência. Parece que você está deixando a vida te levar. E de certa forma, você tá. Mas não de forma passiva. De forma ativa. Você está escolhendo não resistir. Você está escolhendo dançar. E dançar não é fraqueza. Dançar é sabedoria. Pensa num rio. Quando a água encontra uma pedra, ela não tenta empurrar a pedra. Ela contorna. Ela flui. Ela se adapta. E eventualmente, com o tempo, a água desgasta a pedra. Não pela força, mas pela persistência, pela fluidez, pela aceitação do caminho que existe, não do caminho que ela queria que existisse. Você é a água, mas você está tentando ser a pedra. Você está tentando ser sólido, firme, inabalável. E aí a vida te atinge, e você racha. Porque pedra quebra. Água não. Água se adapta. Água flui. Água vive. Alan Watts dizia, a vida é como música. Música não tem destino. Você não ouve uma sinfonia para chegar ao final. Você ouve pelo prazer de ouvir. Você ouve pelo movimento, pelo ritmo, pela experiência. E se você passar a música inteira esperando que ela acabe, você perdeu a música. Você estava lá, mas não ouviu nada. Sua vida é a música, e você está esperando que ela acabe. Você está pulando partes. Você está acelerando. Você está pensando no que vem depois. E você não está ouvindo. Você não está sentindo. Você não está vivendo. Você está só esperando. E esperar não é viver. Então eu te pergunto mais uma vez. Quando você vai parar de esperar? Quando você vai parar de correr? Quando você vai parar de adiar? Quando você vai perceber que a vida é agora? Que o momento é esse? Que tudo o que você precisa está aqui? Ou você vai continuar acreditando na mentira? Na mentira de que a vida está em outro lugar? De que você precisa chegar em algum lugar? De que você precisa se tornar alguém? De que você precisa alcançar algo para ter permissão de viver? Porque se você continuar acreditando nisso, você nunca vai viver. Você vai só correr até o fim. E quando chegar no fim, você vai olhar para trás e perceber: eu perdi tudo. Eu estava lá, mas eu não estava presente. Eu estava sempre em outro lugar, sempre no futuro, sempre no depois. E o depois nunca chegou. Agora vamos mais fundo. Porque você pode estar pensando: tudo bem, eu entendi. A vida é uma dança. Mas eu não posso simplesmente parar de trabalhar. Eu não posso simplesmente ignorar minhas responsabilidades. Eu não posso simplesmente viver no presente e esquecer o futuro. Eu tenho contas para pagar. Eu tenho pessoas que dependem de mim. Eu tenho obrigações. E você está certo. Você tem. Mas esse não é o ponto. O ponto não é abandonar tudo. O ponto não é virar irresponsável. O ponto não é fingir que o futuro não existe. O ponto é mudar a relação. É mudar a perspectiva. É parar de viver pelo futuro e começar a viver com o futuro. Porque existe uma diferença enorme entre planejar e adiar. Entre se preparar e se perder. Entre ter objetivos e viver pelos objetivos. Alan Watts não era contra objetivos. Ele era contra transformar a vida numa corrida atrás de objetivos. Ele dizia: você pode ter um destino. Você pode querer chegar em algum lugar. Mas se você passa a viagem inteira olhando para o mapa, você não vê a paisagem. Você não sente o vento. Você não percebe as cores. Você chega, sim.
Mas você não viveu o caminho. E o caminho é a vida. O destino é só um ponto. Então a questão não é parar de ter metas. A questão é parar de viver em função delas. É parar de sacrificar o presente pelo futuro. É parar de dizer, quando eu chegar lá, aí sim eu vou viver. Porque você não vai. Você vai inventar outro lá, outro futuro, outra meta. E o ciclo continua. Infinito. Até acabar. E tem outra coisa. Você acha que está correndo por você, mas você não está. Você está correndo porque te ensinaram a correr. Você está correndo porque todo mundo corre. Você está correndo porque você tem medo de parar e perceber que você não sabe quem você é sem a corrida. Que você não sabe o que você quer. Que você não sabe qual é o seu ritmo. Que você nunca parou para perguntar: isso aqui é o que eu quero? Ou é o que me disseram que eu deveria querer? Essa é a pergunta que ninguém faz. Porque é assustador. Porque se você parar e perceber que você está vivendo a vida de outra pessoa, você precisa mudar. E mudar é difícil. Mudar é doloroso. Mudar é assumir responsabilidade. É mais fácil continuar. Continuar correndo. Continuar culpando as circunstâncias. Continuar dizendo, eu não tenho escolha. Mas você tem. Você sempre teve. Você só não quis ver. Porque ver significa agir. E agir significa risco. E você prefere a prisão conhecida do que a liberdade desconhecida. Você prefere a corrida segura do que a dança incerta. Porque na corrida você sabe o que fazer, correr. Mas na dança você precisa sentir, improvisar, confiar. E isso te apavora. Alan Watts dizia, a maioria das pessoas tem medo de viver. Elas preferem seguir regras, seguir padrões, seguir o caminho que já foi traçado. Porque isso é seguro, isso é aceito, isso é normal. Mas normal não é viver. Normal é repetir. E repetir não cria nada. Não transforma nada. Não significa nada. E você sabe disso. No fundo, você sabe. Por isso você se sente vazio. Por isso você se sente cansado. Por isso você acorda de manhã e pensa, é só isso? É para isso que eu estou vivendo? Para acordar, trabalhar, dormir e repetir? Para acumular coisas que eu não preciso? Para impressionar pessoas que eu não conheço? Para chegar em lugares que não me satisfazem? É só isso? E a resposta é, não precisa ser. Mas enquanto você continuar correndo, vai ser. Porque você não está escolhendo. Você está sendo escolhido. Você está sendo levado. Você está sendo condicionado. E você chama isso de vida. Mas não é. Isso é automação. Isso é programa. Isso é existir. Não viver. Viver é outra coisa. Viver é quando você acorda e sente. Sente o seu corpo. Sente o ar. Sente o silêncio. Sente a vida pulsar dentro de você. Não porque você tem algo para fazer, mas porque você está aqui. Porque você existe. Porque você é parte desse movimento gigante que a gente chama de universo. E estar aqui, agora, já é suficiente. Já é completo. Já é tudo. Mas você não sente isso. Porque você foi ensinado que ser não é suficiente. Que você precisa fazer. Você precisa produzir. Você precisa conquistar. Você precisa provar. E aí você passa a vida inteira fazendo. E esquece de ser. E quando você esquece de ser, você perde a essência. Você perde o contato. Você perde você. Alan Watts tinha uma imagem linda. Ele dizia, imagine que você é uma onda no oceano. Você se vê como separado, como individual. Como algo que precisa lutar para existir. Mas você não é separado. Você é o oceano. Você é a mesma água, o mesmo movimento, a mesma essência. A onda sobe e desce, aparece e desaparece. Mas o oceano continua, sempre. E você é os dois. Você é a onda e o oceano. Você é o movimento e a totalidade. Mas você esqueceu. Você só se vê como onda. E como onda, você tem medo. Medo de desaparecer. Medo de não ser grande o suficiente. Medo de ser engolido. Então você luta. Você tenta ser maior, mais alta, mais forte. Você tenta durar mais. Você tenta se destacar. E você esquece. Você é o oceano. Você nunca vai desaparecer. Você nunca foi separado. Você nunca esteve sozinho. E quando você lembra disso, tudo muda.
Porque você para de lutar. Você para de resistir. Você para de correr. Você relaxa. Você confia. Você dança. Porque você percebe. Não tem nada para conquistar. Não tem nada para provar. Não tem nada para alcançar. Você já é tudo o que você precisa ser. Mas isso não vende. Isso não gera lucro. Isso não mantém o sistema funcionando. Então te convencem do contrário. Te convencem de que você é insuficiente. De que você precisa de mais. De que você precisa se tornar. E você acredita. E você corre. E você sofre. E você chama isso de ambição. De crescimento. De evolução. Mas não é. Isso é fuga. Isso é negação. Isso é medo de ser quem você já é. Agora responde. O que você está fugindo? Do tédio? Do vazio? Da solidão? Da insignificância? Do medo de que se você parar, você perceba que você não é especial? Que você não é diferente? Que você é só mais um? E daí? Por que isso seria problema? Por que você precisa ser especial? Por que você precisa se destacar? Porque você precisa ser mais do que você é. Alan Watts dizia: o ego é uma fraude. Ele te faz acreditar que você é separado, que você é único, que você é o centro. E aí, você passa a vida inteira tentando proteger esse ego, tentando alimentá-lo, tentando provar que ele existe, que ele importa, que ele vale. Mas ele não existe. Ele é uma ilusão, uma construção. Uma história que você conta para si mesmo. E quanto mais você acredita nessa história, mais você sofre. Porque você está defendendo algo que não é real. E quando você percebe isso, quando você solta o ego, você percebe. Você não precisa ser especial. Você não precisa ser único. Você não precisa se destacar. Porque você já é parte do todo. Você já é essencial. Você já é necessário. Não porque você fez algo, mas porque você é. E ser já é o suficiente. Mas você não acredita nisso, porque te ensinaram que ser não basta, que você precisa fazer. E aí você faz. Você faz e faz e faz. E você chama isso de propósito, de sentido, de realização. Mas não é. Isso é distração. Isso é fuga. Isso é medo disfarçado de produtividade. E olha, eu não estou dizendo que você não deve fazer nada. Eu não estou dizendo que você deve sentar e meditar o dia inteiro. Eu não estou dizendo que a ação é errada. Eu estou dizendo que a ação sem presença é vazia. Que produtividade sem consciência é automação. Que fazer sem ser é desperdício. Você pode trabalhar. Você pode construir. Você pode criar. Mas faça presente. Faça consciente. Faça porque você quer, não porque você precisa provar. Não porque você está fugindo. Não porque você está tentando preencher um vazio. Faça porque você está vivo. E viver inclui fazer. Mas fazer não define viver. Alan Watts dizia: quando você come, coma. Quando você anda, ande. Quando você trabalha, trabalhe. Seja total no que você faz. Não pela obrigação. Não pelo resultado. Mas pela experiência. Pelo movimento. Pelo simples fato de estar ali, fazendo aquilo, naquele momento. E quando você faz assim, tudo muda. Porque você não está mais correndo. Você está dançando. E a dança é diferente. Na dança, cada movimento importa. Cada passo tem valor. Cada gesto é parte da expressão. Você não dança para chegar ao fim. Você dança porque dançar é bom. Porque dançar é vivo. Porque dançar é presença em movimento. E a vida é isso. Presença em movimento. Você não precisa chegar em lugar nenhum. Você só precisa se mover, sentir, respirar, estar. E quando você faz isso, quando você realmente faz isso, você percebe. Você nunca esteve correndo. Você sempre esteve dançando. Você só não sabia. Mas agora você sabe. E saber não é suficiente. Você precisa escolher. Você precisa decidir. Você continua na corrida? Ou você começa a dançar? Você continua adiando? Ou você começa a viver? Você continua acreditando que a vida está em outro lugar? Ou você finalmente percebe que ela sempre esteve aqui? A escolha é sua. Sempre foi. Mas você tem medo de escolher. Porque escolher é responsabilidade. Escolher é assumir.
Escolher é parar de culpar. E é mais fácil culpar. Culpar a sociedade. Culpar o sistema. Culpar as circunstâncias. Culpar os outros. Mas no fundo, você sabe. A única pessoa que está te impedindo de viver é você. Alan Watts tinha uma frase que corta. Você é livre. Mas você tem medo da liberdade. Porque liberdade significa que você não tem mais desculpas. Liberdade significa que você precisa criar, decidir, assumir. E você prefere a prisão. Porque na prisão você pode culpar. Você pode reclamar. Você pode dizer, não é culpa minha. Mas na liberdade você só tem você. E você não quer isso. Porque você não confia em você. Você não acredita em você. Você não se conhece. Porque você nunca parou. Você nunca ficou em silêncio. Você nunca se olhou de verdade. Você só correu. E enquanto você corre, você não precisa se ver. Você não precisa se sentir. Você não precisa se enfrentar. Mas eu te digo, você precisa parar. Você precisa olhar. Você precisa sentir. Porque enquanto você não fizer isso, você vai continuar correndo. E a corrida não tem fim. Ela só tem cansaço, e vazio, e arrependimento. Então para. Agora. Senta. Respira. Olha em volta. Percebe onde você está. Sente o seu corpo. Sente o ar entrando. Sente o silêncio. Sente a vida acontecendo. Não no futuro. Não no passado. Mas aqui. Agora. Nesse segundo. Nesse momento. Que é o único momento real. O único momento que você tem. E quando você faz isso, quando você realmente para e sente, você percebe. Você não precisa de mais nada. Você já tem tudo. Você já é tudo. Você só esqueceu. Porque você estava ocupado demais correndo. Ocupado demais buscando. Ocupado demais se preparando. Mas agora você parou. E você lembra. E você vê. E você vive. Vamos falar do que realmente importa. Porque até aqui você pode estar pensando. Bonito, poético. Mas e daí? Como eu aplico isso? Como eu vivo isso? Como eu paro de correr e começo a dançar quando o mundo inteiro está correndo ao meu redor? E essa é a pergunta certa. Porque entender não basta. Você precisa incorporar. Você precisa encarnar. Você precisa viver. E a resposta não é simples. Não é um passo a passo. Não é uma fórmula. Porque a vida não funciona assim. A vida não é problema para ser resolvido. A vida é mistério para ser vivido. E você não resolve mistério. Você mergulha nele. Você se entrega. Você dança com ele. Alan Watts dizia: o primeiro passo é perceber que você está dormindo. Que você está no piloto automático. Que você está vivendo a vida de forma mecânica. Repetindo padrões. Seguindo scripts. Fazendo o que todo mundo faz sem questionar. E quando você percebe isso, você acorda. Não completamente. Não de uma vez. Mas você começa a ver. E ver já é transformação. Então começa observando. Observa como você vive. Observa como você fala. Observa como você pensa. Observa quantas vezes por dia você diz: quando eu terminar isso, aí sim. Quantas vezes você adia. Quantas vezes você se pega pensando no futuro enquanto o presente escapa. Quantas vezes você está fisicamente em um lugar, mas mentalmente em outro. Observa. Sem julgar. Sem tentar mudar ainda. Só observa. Porque quando você observa, você cria espaço. Espaço entre o estímulo e a resposta. Entre o impulso e a ação. Entre o pensamento e a crença. E nesse espaço mora a liberdade. Nesse espaço você pode escolher. Você pode decidir. Eu continuo nesse padrão? Ou eu experimento outro caminho? E aí você experimenta. Você experimenta estar presente. Você experimenta fazer uma coisa de cada vez. Você experimenta comer sem celular, andar sem fone, trabalhar sem ansiedade, conversar sem pensar na próxima frase. Você experimenta estar onde você está, totalmente, completamente, sem divisão. E no começo é estranho, é desconfortável, porque você não está acostumado. Você está acostumado com a distração, com a fragmentação, com a correria. Mas você persiste. Você continua experimentando. E aos poucos, você começa a sentir.
Você começa a perceber as cores, os sons, as texturas, as sensações. Você começa a perceber que a vida está acontecendo. Aqui. Agora. E você estava perdendo tudo. Alan Watts dizia: a vida é óbvia. Tão óbvia que a gente não vê. A gente complica. A gente teoriza. A gente filosofa. Mas a vida é simples. Respire. Sinta. Esteja. O resto é história que você conta sobre a vida. Não é a vida em si. E tem outra coisa. Você precisa questionar suas metas. Você precisa questionar seus objetivos. Você precisa perguntar: isso é meu? Ou isso é o que me ensinaram a querer? Isso me faz vivo? Ou isso me faz aceito? Isso me conecta comigo? Ou isso me desconecta? Porque muitas vezes você está correndo atrás de coisas que você nem quer de verdade. Você quer porque todo mundo quer. Você quer porque te disseram que é importante. Você quer porque você acha que vai te fazer feliz. Mas não vai. Porque não é seu. Não é autêntico. Não é verdadeiro. Então você precisa parar. Precisa silenciar as vozes externas. E perguntar para a voz interna: o que eu realmente quero? E essa pergunta assusta. Porque você pode descobrir que você não sabe. Que você nunca soube. Que você passou a vida inteira querendo o que os outros queriam. E agora você está perdido. E isso é bom. Porque só quem está perdido pode se encontrar. Alan Watts dizia: você não encontra a si mesmo pensando. Você encontra a si mesmo sentindo. Você encontra a si mesmo vivendo. Você encontra a si mesmo experimentando. Então, experimente. Faça coisas diferentes. Saia da rotina. Quebre os padrões. Não porque você está buscando algo, mas porque você está vivo. E vivo significa movimento. Significa mudança. Significa abertura. E enquanto você faz isso, você percebe: a vida não é sobre chegar, é sobre estar. Não é sobre conquistar, é sobre experienciar. Não é sobre se tornar, é sobre ser. E ser não precisa de justificativa. Não precisa de propósito. Não precisa de razão. Ser é suficiente. Mas a sociedade não aceita isso. A sociedade quer que você tenha propósito, que você tenha missão, que você tenha razão para existir. E se você não tem, você não vale. Você não importa. Você não merece. Então você inventa. Você inventa propósito. Você inventa missão. Você inventa razão. E você passa a vida inteira tentando cumprir algo que você mesmo inventou. E chamando isso de sentido. Mas sentido não é algo que você cria. Sentido é algo que você descobre. E você descobre quando você para de procurar. Quando você para de forçar. Quando você para de tentar fazer a vida significar algo. E você simplesmente vive. E vivendo você percebe: a vida já tem sentido. Ela não precisa que você dê sentido a ela. Ela é o sentido. Alan Watts ria disso. Ele ria da nossa obsessão por significado, por propósito, por razão. Ele dizia: a vida não precisa de razão. Música não precisa de razão. Dança não precisa de razão. Elas são. E isso basta. E você também não precisa de razão. Você é. E isso deveria bastar. Mas você não deixa bastar. Porque você tem medo. Medo de que se você não tiver razão, você não tiver propósito, você não tiver missão, você seja inútil. Você seja vazio. Você seja nada. E esse medo te consome. Esse medo te faz correr. Esse medo te faz buscar. Esse medo te faz adiar. Porque você acredita que um dia, quando você encontrar a razão, aí sim você vai poder viver. Mas você não vai encontrar. Porque não existe. Não existe uma razão final. Não existe um propósito último. Não existe uma missão definitiva. Existe só você. Aqui. Agora. Vivendo. E isso é tudo. E isso é suficiente. E isso é completo. E quando você aceita isso, quando você realmente aceita, você relaxa. Você para de lutar. Você para de resistir. Você para de correr. E você dança. Você dança com a incerteza. Você dança com o desconhecido. Você dança com a vida. E dançando você vive. De verdade. Pela primeira vez. Mas você tem medo de dançar.
Porque dançar é vulnerabilidade. Dançar é se expor. Dançar é se entregar. E você foi ensinado a se proteger, a se defender, a se blindar. Então você cria muros. Você cria armaduras. Você cria distâncias. E você chama isso de força, de inteligência, de maturidade. Mas não é. Isso é medo. Medo de sentir. Medo de viver. Medo de ser. Alan Watts dizia: você não pode viver com medo. Você pode existir. Você pode sobreviver. Mas você não pode viver. Porque viver é risco. Viver é abertura. Viver é entrega. E você não consegue se entregar se você está com medo. Você só consegue se proteger. E proteção não é vida. Proteção é prisão. Então você precisa escolher. Medo ou vida. Proteção ou dança. Controle ou fluxo. E a maioria escolhe medo. Porque medo é familiar. Medo é seguro. Medo é conhecido. Mas medo também é morte. Morte lenta. Morte consciente. Morte disfarçada de vida. E você não quer morrer assim. Você não quer chegar ao fim e perceber que você nunca viveu. Que você só se protegeu. Que você só se escondeu. Que você só fugiu. Você quer viver. Você quer sentir. Você quer dançar. Mas você tem medo. E esse medo te paralisa. Então eu te digo, sinta o medo. Não fuja dele. Não lute contra ele. Não tente eliminá-lo. Sinta. Porque o medo é parte da vida. O medo é parte de você. E quando você sente o medo, quando você realmente sente, você percebe. Ele não é tão grande quanto parece. Ele não é tão poderoso quanto você acredita. Ele é só uma sensação, uma onda, que vem e vai. E quando você percebe isso, você percebe. Você pode sentir o medo e ainda assim agir. Você pode sentir o medo e ainda assim dançar. Você pode sentir o medo e ainda assim viver. Porque medo não é sinal de que você deve parar. Medo é sinal de que você está vivo. E vivo sente, vivo treme, vivo dúvida. Mas vivo continua. Alan Watts dizia: coragem não é ausência de medo. Coragem é dançar com o medo. É reconhecer o medo. É sentir o medo. E seguir mesmo assim. Não porque você sabe que vai dar certo, mas porque você está vivo. E vivo se move. Vivo experimenta. Vivo dança. Então dança. Dança com a incerteza. Dança com o caos. Dança com a imperfeição. Dança com o erro. Dança com o fracasso. Dança com tudo que você tenta evitar. Porque tudo isso é vida. Tudo isso é real. Tudo isso é humano. E você é humano. Não máquina, não ideal, não perfeição. Humano. E ser humano é isso. É dançar. É errar. É cair. É levantar. É sentir. É sofrer. É alegrar. É viver. Não num estado constante de felicidade. Não numa linha reta de progresso. Mas num movimento. Num fluxo. Num ritmo. Que às vezes é rápido. Às vezes é lento. Às vezes é suave. Às vezes é intenso. Mas é sempre movimento. Sempre vida. E você não precisa controlar esse movimento. Você não precisa direcionar esse fluxo. Você não precisa dominar esse ritmo. Você só precisa participar. Você só precisa estar presente. Você só precisa dançar. E quando você dança, quando você realmente dança, algo muda. Você para de se preocupar com o futuro. Você para de se arrepender do passado. Você para de se comparar com os outros. Você para de se julgar. Você simplesmente é. E sendo, você vive. E vivendo você percebe. Isso sempre esteve aqui. Essa paz, essa plenitude, essa completude. Você só não via, porque você estava correndo. Mas agora você parou, agora você vê, agora você sente, e você percebe. A vida não é uma corrida. A vida nunca foi uma corrida. A vida é uma dança. E você sempre soube dançar. Você só esqueceu. Mas agora você lembra. E lembrando, você dança. E dançando, você vive. Alan Watts dizia no final da vida: eu não ensinei nada de novo. Eu só lembrei as pessoas do que elas já sabiam, do que elas sempre souberam, mas esqueceram, porque a sociedade fez elas esquecerem. Porque era conveniente, porque era lucrativo, porque era controlável. Mas a verdade sempre esteve aqui, dentro de você, esperando.
esperando que você parasse, esperando que você olhasse, esperando que você lembrasse. E agora você lembra. E lembrando, você tem uma escolha. Você volta para a corrida, ou você começa a dançar. Você continua adiando a vida, ou você começa a viver agora. Você continua buscando fora, ou você finalmente olha dentro. Porque tudo que você procura está aqui. Tudo que você precisa está aqui. Tudo que você é está aqui. Você só precisa parar de correr. Você só precisa olhar. Você só precisa sentir. Você só precisa estar. E estando, você vive. E vivendo, você dança. E dançando, você percebe. Você nunca precisou chegar a lugar nenhum. Você sempre esteve exatamente onde precisava estar. Aqui. Agora. Vivo. Presente. Dançando. E essa é a única verdade que importa. Não há destino. Não há linha de chegada. Não há momento final onde tudo faz sentido. Há só esse momento. Esse segundo. Esse instante. Que é tudo. Que sempre foi tudo. Que sempre será tudo. Então pergunta para você agora. Você está aqui? Você está presente? Você está sentindo? Ou você já está pensando no próximo vídeo? No próximo compromisso? Na próxima tarefa? Você já voltou para a corrida? Ou você está disposto a dançar? Porque se você está disposto a dançar, se você realmente está, então começa agora. Não amanhã. Não depois. Agora. Respira. Sente o ar entrando. Sente o teu corpo. Sente a vida pulsando. E percebe. Você está vivo. Você está aqui. Você está presente. E isso é suficiente. Isso sempre foi suficiente. A vida é uma dança, não uma corrida para lugar nenhum. E você pode começar a dançar agora. Ou você pode continuar correndo. A escolha sempre foi sua. Sempre. Mas agora você sabe. E saber te dá responsabilidade. Responsabilidade de escolher. De agir. De viver. Então escolhe. E se você escolher dançar, se você realmente escolher, escreve aqui nos comentários. Eu vou dançar. Não porque eu preciso comentar, mas porque dizer é o primeiro passo. Dizer é compromisso. Dizer é lembrete. Então escreve. E se inscreve no canal. E ativa o sino. Não para me ajudar, mas para você se ajudar. Para você se lembrar. Toda vez que aparecer uma notificação, você vai lembrar. Eu escolhi dançar. Eu escolhi viver. Eu escolhi parar de correr. E se esse vídeo tocou fundo, se ele mexeu com você, deixa o like. Porque like não é só algoritmo. Like é reconhecimento. É você dizendo, eu vi, eu senti, eu entendi. E compartilha. Compartilha com alguém que está correndo. Com alguém que está perdido. Com alguém que precisa lembrar que a vida é dança, não corrida. Porque a gente vive num mundo que te faz esquecer, que te faz correr, que te faz adiar. E a gente precisa lembrar uns aos outros. A gente precisa acordar uns aos outros. A gente precisa dançar uns com os outros. Porque juntos a gente lembra. Juntos a gente vive. Juntos a gente dança. Então obrigado por estar aqui. Obrigado por parar. Obrigado por ouvir. Obrigado por sentir. E obrigado por escolher dançar. Porque você escolhendo, você me lembra. Você lembra todo mundo. Você lembra o mundo que existe outro jeito. Que sempre existiu. Que sempre vai existir. E esse jeito é simples. Tão simples que a gente esquece. Pare de correr. Comece a dançar. Pare de buscar. Comece a ser. Pare de adiar. Comece a viver. Aqui. Agora. Presente. Completo. Vivo. A vida é uma dança. E a música já começou. E você está perdendo. Você está perdendo a música. Você está perdendo a dança. Você está perdendo a vida. Mas você pode mudar isso. Agora. Esse segundo. Essa escolha. Essa dança. Então dança. Pelo amor de tudo que é sagrado. Dança. Porque a vida é curta. E frágil. E preciosa. E você não sabe quanto tempo você tem. Ninguém sabe. Então não espera. Não adia. Não corre. Dança. Agora. Enquanto você ainda pode. Enquanto você ainda está aqui. Enquanto você ainda está vivo. Dança.